Partícula se interessante, isso daqui já é mais cobrado. Quando se fala de concordância verbal, esta partícula se ela pode ser a passivadora do sujeito ou então ela pode ser também um índice de indeterminação do sujeito. Então, como que funciona aqui a concordância verbal? Quando ela for a passivadora, então a partícula se como a passivadora, vai ser quando? Quando nós tivermos principalmente um verbo transitivo direto. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui. Vende-se casa. Porque isso aqui, e esse se na hora da prova te bate aquela dúvida. Isso aqui é partícula passivadora ou é um índice de indeterminação do sujeito? Eu vendo o quê? Então, é verbo transitivo direto, é partícula apassivadora. Agora aqui, eu necessito de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Então, o correto é vende-se casa e vendem-se casas. Então, quando esse se for partícula apassivadora do sujeito, o verbo vai concordar com o sujeito. Qual que é o sujeito aqui? Casa. Então, casa é vendida, por isso o verbo está no singular. Eu falo casas, a gente vê muito escrito errado aí, às vezes, vende-se ou então aluga-se casas. Aí vamos lá então compreender aqui. Aluga-se casas ou alugam-se casas? Aí vamos lá. Eu alugo o quê? Eu vendo o quê? Os dois são verbo transitivo direto. Quando é verbo transitivo direto, é partícula passivadora, vai concordar aqui com o sujeito. Então, casas está no plural, o verbo tem de estar no plural. Então, vendem-se casas e alugam-se apartamentos, porque aluga é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, concorda com o sujeito. Casa está no singular, verbo no singular. Casas está no plural, verbo está no plural. Parece extremamente difícil, mas memoriza isso. É verbo transitivo direto, na maioria das vezes, é partícula passivadora. Se é partícula passivadora, concorda com o sujeito. Se está no plural, vai para o plural. Agora, se é um verbo transitivo indireto, igual que eu necessito de quê? Então, verbo transitivo direto. Esse se vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Se é um sujeito indeterminado, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Olha o nome dizendo. Índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito é indeterminado. Se eu tenho um sujeito indeterminado, o verbo na terceira pessoa do singular. Viu como clareou e não dá para errar mais? Agora eu digo, necessita-se de empregados ou necessitam-se de empregados? Isso aqui é o sujeito? Não. O sujeito não é indeterminado. Então, o sujeito aqui é indeterminado. Então, aqui, verbo transitivo indireto, mas se, o que ocorre? Ele vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Eu confio em quem? Aqui nós temos o quê? Um verbo transitivo indireto, mais o se vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Aqui em cima nós temos o quê? Um verbo transitivo direto, mais o se, aí o verbo vai concordar com o sujeito. Se o sujeito for plural, o verbo também vai para o plural. Memorizou? Então, extremamente fácil aqui para compreender quando o se funciona como partícula passivadora ou quando o se funciona como índice de indeterminação do sujeito.